Estamos nessa segunda semana do tempo do Advento, nossa comunidade vivendo esse momento de oração que é muito propício nos tempos fortes da igreja, Quaresma, Advento. E nessa segunda semana do tempo do Advento, o Advento que talvez a espiritualidade da Quaresma, ela é mais eloquente assim de se compreender, mas poucos sabem que o Advento é um tempo muito pedagógico. Ele tem vários simbolismos, várias realidades que nos ajudam a viver, até mesmo porque é um tempo relativamente curto, nos ajuda a viver esta dinâmica de preparação, porque o tempo do Advento ele não tem sentido nele mesmo, ele é um tempo para outro, que é em preparação para o Natal. E uma das coisas que o tempo do Advento tem, diferente da Quaresma, aqui estou fazendo apenas uma relação para nós compreendermos bem, é que o Advento ele tem personagens simbólicos, que nos ajudam a mergulhar nessa dinâmica. São três que aparecem no percurso do Advento. Primeiro é quem acompanha, quem faz diário bíblico, da liturgia diária, percebemos que desde o primeiro dia ferial do Advento, o profeta Isaías nos acompanha na primeira leitura. Então Isaías é uma personalidade muito forte do Advento para nos inserir no Natal. O segundo personagem é o que aparece claramente hoje na liturgia e que domingo ele foi anunciado. Se vocês perceberam, no domingo, o evangelho, apesar de ser de Jesus Cristo, não falava de Jesus. Era um grande anúncio de João Batista. O segundo personagem é João Batista, que hoje nós percebemos que nascido de mulher, não existe maior do que ele. E o terceiro personagem é a Virgem Maria, que dentro do tempo do Advento nós temos duas grandes festas, que é a Imaculada Conceição, Nossa Senhora de Guadalupe, que celebramos hoje, e a segunda parte do Advento, que começa a partir do dia 17 de dezembro e vai até o dia 24, que também é conhecida como a Semana Santa do Natal. Da mesma forma que a Páscoa é precedida como uma Semana Santa, o Advento também tem a Semana Santa que prepara para o Natal. Se você pegar a liturgia daquela semana, ela é toda mariana. E por sinal, o tempo litúrgico mais mariano da igreja é o Advento. No nosso país nós temos a tradição de ter o mês mariano, mas é uma forma, não é litúrgica, é uma realidade mesmo catequética. Mas o tempo por excelência, se tem um tempo litúrgico mais mariano, é o Advento. Mas hoje nós estamos aqui com João Batista, que é essa segunda figura forte desse tempo, e que, se você perceber, os três têm uma relação profunda. Isaías profetiza sobre João Batista e sobre a Virgem Maria: a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E João Batista e a Virgem Maria também têm uma relação profunda. Se Jesus pode falar que maior nascido de uma mulher não tem quem seja João Batista, é por causa da Virgem, porque na visitação ela é o instrumento de João já no ventre receber a graça do Espírito. E por isso, porque três pessoas no Antigo Testamento nasceram já isentos do pecado: a Virgem Maria, Jesus que é santo, e João Batista. O nascimento dele é santo, ele recebe a graça do Espírito já no ventre de Isabel. Por isso que João Batista é o único na tradição dos santos que nós temos duas festas. Dia 24 de junho é dia de quê? São João Batista, mas é o quê? Natividade, porque é 6 meses antes de Jesus. 24 de junho, 6 meses antes de 24 de dezembro. Por isso que é 24 de junho, porque ele, quando o anjo anuncia a Maria, ele fala: e a sua prima Isabel, que já está no 6º mês. Então por isso que 6 meses antes de Jesus nasce João Batista. E qual é a outra festa de João Batista? 29 de agosto, que é o martírio. É o único santo que nós celebramos o nascimento e a morte. Todos os outros nós celebramos somente o dia da morte. Por quê? Porque desde o nascimento de João Batista era santo, porque ele foi por intercessão e intervenção de Maria, já recebendo a graça no ventre de Isabel. E hoje nós celebramos esta realidade. João Batista aparece para nós nessa liturgia. E aqui
vale rapidamente para você entender o que João Batista vem anunciar para mim e para você hoje, nesse tempo do advento, nesse tempo de graça. Hoje nós escutamos no Evangelho essa realidade da violência, que a vida de João Batista, na sua ascética, na sua radicalidade, também nós vemos essa realidade de que, tudo bem, nascido de mulher, João Batista é o maior, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. A palavra diz isso hoje. Mas por quê? Primeiro é só lembrar a palavra que é a identidade de João Batista. Escutamos na primeira leitura, queridos, o capítulo 41 de Isaías, que ele é uma consequência do capítulo 40 que nós escutávamos no domingo no Evangelho. Preparai o caminho do Senhor. As colinas serão rebaixadas, os vales aterrados. E se você perceber, esse capítulo 40 ele está nesse contexto. Porque o Senhor fala: eu te tomo pela mão, te ajudarei, te transformarei num carro de triturar, que vai despedaçar o quê? Os montes, reduzirá as colinas. É bom a gente entender esse contexto histórico, para a gente entender o que o Senhor quer falar comigo e com você hoje. Estamos no capítulo 40, 41. A profecia de Isaías, ela tem um lastro de tempo de mais ou menos quase 2 séculos. Na verdade, não existiu somente um profeta Isaías, existiu uma escola profética de Isaías, e no mínimo, pelos estudos bíblicos, existiram 3 Isaías. O primeiro Isaías, a profecia vai do capítulo 1 ao capítulo 39, o segundo Isaías vai de 40 a 55, e o terceiro Isaías de 56 a 65. E por que essa divisão? Porque foram períodos históricos singulares para Israel. O primeiro Isaías profetizou antes do exílio e o início do exílio. O segundo Isaías, a metade para o final do exílio. E o terceiro Isaías, o retorno de Israel como um novo êxodo para Jerusalém. Nós estamos no segundo livro de Isaías, que é um dos mais belos, porque é também chamado de livro da consolação. Porque qual foi o objetivo desse profeta, desse momento? Motivar o povo, redar de volta a esperança, porque o povo de Israel passaram 3 gerações no exílio de Babilônia. O povo de Israel foi para a Babilônia falando hebraico, que é o que é escrito no Antigo Testamento, e voltou falando aramaico, porque o povo de Israel já estava achando que o lugar dele era no exílio. O segundo Isaías teve um ofício de quê? De dizer: vocês estão aqui, mas vocês não são daqui. E Deus, ele vai te pegar pela mão, como escutamos hoje. Deus vai dar o poder de abrir um caminho no deserto, como nós escutamos hoje. Ele vai aplainar as montanhas, ele vai aterrar os vales. Deus vai dar a graça de voltar para o lugar que o Senhor desejou. Em outras palavras, o segundo Isaías, a profecia dele é o quê? Deus ainda não desistiu de realizar a graça que ele tem. Ele vai tirar da prisão, ele vai tirar do exílio. E na verdade, esse era o ofício de João Batista. Por que João Batista era ascético, penitente, vivia uma vida de profunda reclusão, mas ao mesmo tempo aquele batismo de conversão? Não porque ele era poderoso, um super-herói, ele podia, mas acima de tudo, toda a penitência, toda a realidade de mover de conversão, de se dedicar na virtude, ela é antecedida por quê, querido irmão, amada irmã? Se você não tiver isso, não tem por que você jejuar, não tem por que você fazer uma ascética, não tem por quê, porque a penitência, ela é somente abrir-se a uma realidade maior, que essa sim pode mudar a vida, essa sim pode converter, que é a graça. Na verdade, o segundo Isaías, ele profetiza o quê? A graça de Deus ainda quer agir, mas é preciso escutar a voz e começar a semear entre lágrimas, para colher alegria. É preciso colocar água na talha, senão o milagre não acontece. Só se coloca água na talha por quê? Porque é a ordem da palavra de Jesus. E se ele mandou, é porque a graça vai acontecer, então tem que fazer.
Você está entendendo? Na verdade, o tempo do advento é um tempo de renovação, de esperança. E de esperança porque aquele que prometeu é fiel, e Ele vai dar a graça para realizar. O tempo do advento às vezes não é muito bem entendido, o movimento de conversão, porque às vezes não aparece tanta palavra, aparece muita esperança, renovação, Deus vai agir, Deus vai tomar na mão, é Deus dizendo, a graça ainda é viva, é preciso voltar a confiar na graça, é preciso acreditar na graça, porque sabe o que acontece, querido? Acontece a mesma coisa que aconteceu com o povo de Israel. A gente está no exílio, e de fato nós não somos desse mundo, nós estamos aqui, nosso lugar não é aqui. Mas o que acontece é que a gente começa a ter o sentido de vida, em vez de ser do lugar que nós somos criados, começamos a botar o sentido da nossa vida aqui, começamos a aprender a linguagem daqui, começamos a deixar que essa realidade nos deforme. Aquela literatura do Mágico de Oz, tem uma conversa da personagem principal que ela fala assim, na verdade é outra, se não me engano é o Homem de Lata que fala para ela, mas é uma frase de Aristóteles: quem não sabe para onde vai, qualquer lugar serve. O tempo do advento é o tempo de, através da igreja, a liturgia, a palavra, a graça, me convencer e te convencer que nós temos um lugar, porque como diz o Evangelho de João, Ele foi preparar um lugar para nós. E mais ainda, é tempo de voltar a acreditar. É tempo de voltar a acreditar num céu, mas só chega no céu quem acreditou aqui na terra primeiro na graça. Eu acredito no céu, mas só chega no céu quem aqui se rendeu à graça. E por isso que nós escutamos aqui a realidade de João Batista. Ele fala, só os violentos chegarão ao céu. Que violento? Na verdade é bom essa palavra grega, porque a violência hoje, no senso comum de fato, o nosso senso comum, a violência é algo mal, mas essa palavra em grego, ela é mesma radical de virtus, que é a palavra virtude, e virtude em grego é o que? Força. A virtude, se eu não me engano, o evangelho dessa semana diz, a virtude do Senhor levava a curar, a força do Senhor, a virtus do Senhor levava a curar. Na verdade, o que o céu está sendo assaltado? Pela força do desejo, do querer, da decisão, da confiança na graça. Por isso que tem essa relação que de nascido de mulher ninguém é maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E quem são os menores do reino dos céus? Aí eu vou puxar a brasa para o meu lado. É aqueles que se fazem pequenos, é aqueles que se fazem crianças, é aqueles que se abandonam na graça, é aqueles que têm a coragem de fazer a experiência de dizer, é por graça que eu sou o que sou. Essa é a violência que eu e você somos chamados a viver. Claro, é uma decisão, é uma força, mas de você olhar para você e falar assim, eu não sou nada sem a graça. E querido, isso dói. Eu costumo dizer lá na minha comunidade, também na minha paróquia, que a gente fala muito de confiança, a gente canta, né? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, nas asas eu posso ir, né? É uma coisa tão romântica. Mas eu não sei para você, vou falar da minha humanidade. Confiar dói para dedéu. Porque é dobrar, é ter a resiliência da graça. Quem é da área da psicologia, que às vezes é muito fácil, a nossa humanidade ela já tem uma resiliência do pecado, que é a resiliência para o mundo, resiliência muitas das vezes para as nossas más tendências, a gente é muito acomodado. Mas existe uma resiliência da graça, que é o quê? A resiliência de você permitir que Deus destrua tudo para construir de novo. E isso só acontece na confiança da graça. Só acontece quem se faz pequeno, quem se abandona, quem se lança, quem coloca as suas carências, a sua humanidade, quem sabe esperar em Deus.
quem coloca os seus relacionamentos. Vou fazer 5 anos de padre. Eu vou dizer uma coisa: o demônio tem feito muita coisa com as famílias, mas eu sou mais ousado de tentar enxergar uma coisa: o demônio tem feito muita coisa nos nossos relacionamentos. E um dos caminhos que o demônio tem mais deformado e convencido as pessoas que o lugar delas é aqui, convencido que a identidade dessas pessoas é o exílio e não são filhos do céu, é muito dos nossos relacionamentos, que já deixaram marcas, estão deixando marcas, estão sendo mal conduzidos porque eles não são colocados na graça, é numa autossuficiência. As pessoas acham que através de relacionamentos podem ser felizes. Ninguém faz ninguém feliz, querido. Vou falar sério para você. Ninguém tem o poder de te realizar, a não ser aqueles que a graça colocar na sua vida e te orientar para o céu. Então, seja astuto e queira os relacionamentos da graça. Porque às vezes tem gente dando murro em ponto de faca. Seja astuto e confie na graça nos seus relacionamentos. Por que eu estou falando isso? Porque esse é o link para a santa que nós celebramos hoje, Santa Luzia. Às vezes, até o espiritismo pega um pouco ela, claro, é a protetora dos olhos, mas Santa Luzia, junto com Santa Águeda, foram as primeiras mártires do século III, sobre o imperador Diocleciano. Foi o mesmo que martirizou o nosso padroeiro da nossa arquidiocese, São Sebastião, no tempo dos martírios. E a primeira ordem a surgir na igreja foi a ordem das virgens. Hoje nós celebramos Santa Luzia, virgem e Marte. E ela foi uma das primeiras a se consagrar ao Senhor. E por que ela foi martirizada? Porque o pai dela não aceitava ela ser cristã e ainda permitiu que ela fosse dada a um templo que era a deusa, na verdade uma deusa pagã do amor, que era uma deusa da prostituição. Existia muito isso no Império Romano, e ela foi dada para se prostituir num templo, e ela negou, e por isso que ela foi martirizada. Claro, arrancaram os olhos, mas de fato, fisicamente arrancaram, mas Santa Luzia está no tempo do advento, porque uma das imagens desse tempo do advento do Natal é a luz, e a gente vê a luz através do olhar. Tanto que no hemisfério norte, uma das imagens muito fortes do Natal é a luz, porque no hemisfério norte é o início do inverno. O inverno, principalmente quem já conheceu o inverno no hemisfério norte, a noite é mais longa e o dia é mais curto, então se precisa mais da luz. E a primeira leitura da noite do Natal qual é? O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Santa Luzia, apesar de ter perdido os olhos, ela iluminou. A imagem da fé iluminou. E ela iluminou principalmente pela realidade da castidade. Enquanto a gente achar que castidade é só não deixar de fazer algo, a gente ainda está nas trevas. Quando a gente voltar a acreditar na graça, e a graça nos ensina que a castidade é o caminho mais digno e excelso de viver aquilo que vamos viver eternamente no céu, porque no céu só entra quem na graça amou. Castidade é a escola de amor, e essa é a violência que o mundo precisa, de homens e mulheres que queiram amar não segundo o exílio, mas segundo o céu, segundo a graça. E isso ilumina. Bem, na verdade, queridos, é que se a gente não encher as nossas talhas, não acreditar que a nossa humanidade é digna de graça, nada acontece. Mas é preciso encher as talhas. É preciso voltar a acreditar que a graça pode agir na nossa humanidade. Um dos nossos escritos da nossa comunidade diz que a humanidade agora é caminho. A humanidade não é empecilho, mas ela é caminho de salvação. A pequenez agora é o degrau que Deus se utiliza para abrir as portas do céu.
essa Santa Missa de hoje, pela intercessão de Santa Luzia, o Senhor quer, primeiro, que eu e você voltemos a acreditar na graça. E não só numa graça distante, numa graça que é agir em mim, que é a graça que quer encher as talhas para o milagre do vinho acontecer, e de uma maneira concreta, ordenando a nossa humanidade. E isso, querido, é de uma realidade real, não é só silogismo, não é só discurso. Como que a gente vai encher as talhas de fato? Como que a gente vai voltar a acreditar na graça? Buscando. Deus falou que vai abrir o caminho. Deus falou, disse que vai fazer reto, o caminho torto Ele vai endireitar. Como que eu vou começar? De fato, concretamente buscando, eu falo sempre que é o tripé da fé: vida sacramental, ter devoção pelo sacramento. E aqui eu falo Eucaristia, possivelmente, se dependendo da sua realidade que você vê, na sua pequenez, se você vê necessário, até diariamente. Ser devoto do confessionário. Ninguém vence realidades humanas, ordenar afetos, ordenar realidades humanas, sem ter visita constante no confessionário. Vida comunitária. A comunidade é a ordenação de humanidade. E quando eu falo vida comunitária, não é vida comunitária aparente. Eu falo muitas das vezes de uma síndrome que às vezes acontece hoje, de pessoas que não têm comunidade, são católicas, mas não têm comunidades. Elas vão missa aqui, missa lá, missa acolá, são católicas, estão até, mas não tem pertença. A vida na comunidade, ela nos ordena. As maiores experiências do amor de Deus, de ordenação da minha vida eu fiz, foi dentro de vida comunitária, de olhar no olho de fraqueza, de se perdoar mutuamente, de se revelar para um pastoreio verdadeiro. Tem gente na nossa comunidade fugindo de um verdadeiro pastoreio, de uma verdadeira direção espiritual, que se de esforço de encher as talhas d'água, de se abrir, ter essa coragem, não em si, não no outro, mas na graça que atua, para o milagre acontecer. E o terceiro tripé: missão, evangelização, doar a vida, anunciar o evangelho. Tem feridas, tem dores, tem curas que Deus a realiza na missão. Enquanto ficamos, desculpa dizer, somente com um popozão sentado, tem coisas que Deus vai te curar quando você arregaçar as mangas e dizer: eu quero dar minha vida. E na prática, aí Deus começa uma cura mesmo. Encher as talhas. Eu não sei, meu querido. Jesus adora usar instrumentos que são inúteis. É preciso se lançar. Tudo na confiança da graça. Aí o milagre acontece. Aí a graça acontece. Eis o tempo, querido. Eis a graça que estamos celebrando e por celebrar. Hoje eu vim aqui lá de Santa Cruz, peguei congestionamento para dizer, simplesmente, se você voltar a acreditar nisso, essa missa já valeu. A graça tudo pode. Confia, o cristianismo é a religião da graça, da caris, a graça que atua. Aonde abundou o pecado, superabunda a graça. Esse foi o anúncio de São Paulo. Nós não estamos mais escravos da lei, mas da graça. Tenho espinho na carne, bendito seja Deus. Um anjo de Satanás a te esbofetear, bendito seja Deus, porque a graça basta. É isso que Deus quer voltar-nos a acreditar novamente. Temos realidades afetivas, temos realidades de relacionamentos, temos nossa história difícil, nossa história complicada. A graça pode transformar a tua história trágica em história de salvação. A graça transformou. O padre que vos fala é um aborto de 7 meses, que foi abandonado num terreno baldio. E por graça Deus me fez sacerdote. Deus tem poder de transformar um aborto em sacerdote. Deus tem poder de transformar uma prostituta em virgem. Porque a virgindade de Santa Luzia mesmo dizia que não é somente física, é a virgindade da alma, porque a castidade não é somente uma idade humana, ela começa no humano, mas como ela é ordem do amor, ela toca o céu, a essência dela é espiritual. Voltemos a acreditar na graça, porque Deus quer realizar maravilhas.
semeando entre lágrimas, mas sabendo que vamos ceifar com alegria. Dói, querido, dói confiar, dói nos desnudar numa verdadeira direção espiritual, dói repetidamente confessar o mesmo pecado, mas não desistir da graça. Porque às vezes a pessoa, padre, estou aqui de novo, confessando o mesmo pecado que eu não consegui. Vá, porque quando você repetidamente busca o sacerdote, confessa, é porque ali você está vivendo que, apesar de ter um pecado repetido, você sabe que a graça é muitas vezes muito maior, e você vai vencer. É tempo, sim, de enxergar as nossas mazelas, a nossa contradição, mas dar a devida atenção, mas a raiz, a confiança na graça, que superabunda as nossas fraquezas. Que Deus nos dê essa graça, querido. Que a intercessão de Santa Luzia, Virgem Marte, possa nos dar essa violência, essa decisão, para viver a confiança exclusiva na graça de Deus. Feche um pouquinho os seus olhos.